Olá, nessa aula nós vamos complementar o nosso modelo de equilíbrio geral com um consumidor representativo, dois produtos, dois insumos que não fazem parte, não são argumentos da função de utilidade do nosso consumidor, e uma firma representativa. E para começar, como sempre, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente havia visto na aula anterior, né? Nós estávamos então trabalhando com um modelo com um único consumidor, né, que a gente estava chamando de Robinson Crusoe, dois bens, tá, o peixe que a gente estava denotando com a letra F e o coco com a letra C, e dois fatores de produção, o trabalho com a letra H e o capital denotado com a letra K. Né? As quantidades de peixe são denotadas pela letra F minúscula, de coco de C minúsculo, a quantidade de trabalho H minúsculo, a quantidade de capital K minúsculo. Os fatores de produção, eles são disponíveis de acordo com uma dotação inicial da economia nas quantidades H maiúsculo e K maiúsculo, né, respectivamente para trabalho e capital. Né. E eles vão ser alocados na produção dos dois bens, na produção de coco, tá, de acordo com uma função de produção FC, que depende de H minúsculo C, que seria a quantidade de trabalho empregado na produção de coco, e de K minúsculo C, a quantidade de capital empregado na produção de coco. Né? E também seriam empregados o trabalho e capital na produção de peixe, de acordo com uma função de produção F subscrito F, que dependem da quantidade de trabalho empregado na produção de peixe, H minúsculo subscrito F, e da quantidade de capital empregado na produção de peixe, K minúsculo subscrito F. A restrição dessa economia é que a soma das quantidades empregadas de trabalho na produção de coco e na produção de peixe não pode ser superior a uma dotação inicial de trabalho dessa economia, H maiúsculo, o mesmo acontecendo com o capital, a quantidade de capital empregado na produção de coco, KC, mais a produção de capital empregado na produção de peixe, KF, não pode ser superior à dotação inicial de capital dessa economia, K maiúsculo. E para simplificar nossa vida, nós assumimos que o nosso consumidor ele tem uma função de utilidade que só depende da quantidade produzida de coco e de peixe. Não depende de quantas horas ele vai trabalhar ou de quantas unidades de capital ele vai empregar na produção. Né? De fato, isso implica assumir que os fatores de produção são neutros para o nosso consumidor, né? Ele só tem efeitos sobre as preferências do nosso consumidor indiretamente, à medida que eles afetam as quantidades que ele pode obter de coco e de peixe. Né? Bom, então, para descrever essa economia, nós assumimos, nós definimos, né, aquilo que nós chamamos de alocação de fatores de produção, né, e uma alocação de fatores de produção simplesmente é uma descrição, né, de quanto de cada fator de produção vai ser destinado a produção de cada um dos bens. Né. Então, a alocação dos fatores de produção nessa nossa economia seria, né, uma combinação de HC, do número de horas que eu vou dedicar de trabalho, né? A quantidade de trabalho que eu vou dedicar à produção de coco, a quantidade de capital que eu vou dedicar à produção de coco, a quantidade de trabalho que eu vou dedicar à produção de peixe, a quantidade de capital que eu vou dedicar à produção de peixe também. Né? Dessas alocações de fatores de produção, evidentemente, as que nos interessam são as alocações factíveis, aquelas que não exaurem, né? Ou não demandam mais do que a quantidade disponível dos dois fatores de produção, ou seja, aquelas nas quais HC mais HF é menor ou igual a H maiúsculo, a dotação total de mão de obra, e KC mais KF é menor ou igual a K maiúsculo. E as alocações factíveis sem desemprego, né, são as alocações nas quais, nessas condições aqui, são atendidas com igualdade, HC mais HF igual a H maiúsculo e KC mais KF igual a K maiúsculo. No nosso modelo, tá, é razoável imaginar que a gente vai caminhar para essas alocações, uma vez que trabalho e capital não têm utilidade direta para o nosso consumidor, eles só interessam ao nosso consumidor à medida que eles afetam as preferências, a quantidade produzida de coco e de peixe. Né? Essas sim afetam as preferências do nosso consumidor. Assumindo que o nosso consumidor tenha preferências monotônicas, né, pelo menos fracamente monotônicas, e que as funções de produção também sejam monotônicas, todo o trabalho e todo o capital deve ser exaurido pelo menos numa alocação eficiente. Né?
E vai acontecer também que na alocação de equilíbrio também vai ser exaurido, porque o consumidor ele vai ser o detentor de todo o trabalho e todo o capital e vai ofertar todo esse trabalho, todo esse capital no mercado, visto que trabalho e capital não tem diretamente utilidade para eles. Tá? Então nós vamos trabalhar sempre com alocações factíveis e sem desemprego. E essas alocações, a gente viu, elas podem ser descritas, né, por uma caixa de Adolph na produção, né? Seria uma caixa de Adolph, como a gente viu no consumo, só que, tá, a gente teria duas origens, tá? A origem representada pelo vértice, né, inferior à esquerda dessa caixa de Adolph, que eu estou denotando aqui por OC, ela é a origem a partir da qual eu meço a quantidade de trabalho e de capital empregado na produção de coco, né? Então a quantidade de trabalho empregado na produção de coco é medido dessa origem OC no eixo horizontal para a direita, né? E a quantidade de capital empregado na produção de coco nessa caixa de Adolph é medido a partir dessa origem OC, tá? No eixo vertical, no sentido de baixo para cima, né? As quantidades vão crescendo. E as quantidades empregadas na produção de peixe, tanto de capital quanto de trabalho, são medidas a partir do vértice oposto, ou seja, do vértice no canto superior à direita, né? Que eu estou chamando de OF, esse vértice, tá? A quantidade de trabalho empregada na produção de peixe, medida desse vértice, dessa origem OF, no eixo horizontal para a esquerda, e a quantidade de capital a partir dessa origem no eixo vertical para baixo, né? Então, feita essa definição, né, qualquer ponto, como por exemplo esse ponto que eu estou destacando aqui, né, representa uma alocação factível sem desperdício dos insumos de produção, né? Nesse ponto em particular, né, nessa alocação, há o emprego de uma quantidade HC de trabalho na produção de coco e KC de capital na produção de coco, HC estrela e KC estrela, né, perdão. Então há um emprego nesse ponto aqui de uma quantidade HC estrela de trabalho na produção de coco e uma quantidade KC estrela de capital na produção de coco, e as quantidades complementares HF estrela e KF estrela são respectivamente as quantidades de trabalho empregadas na produção de peixe e de capital também empregada na produção de peixe, né? Com isso a gente consegue representar então qualquer alocação factível na produção. E a gente poderia construir, como a gente já havia feito, né? Aqui, eu fiz algumas animações, mas basicamente a gente poderia representar as curvas de isoquanta, né, associadas à produção de coco e de peixe. Tá, nesse exemplo aqui, as curvas em vermelho são as isoquantas associadas à produção de coco, e as curvas em azul são as curvas de isoquanta associadas à produção de peixe, né? Quanto mais acima e à direita eu estou nessa caixa de Adolph, mais eu estou alocando trabalho e capital para a produção de peixe, portanto, maior deve ser, troquei as bolas, né? Quanto mais acima e à direita eu estiver na caixa de Adolph, mais eu estou empregando de trabalho e de capital na produção de coco, e portanto maior vai ser minha produção de coco, né? Ou seja, essas curvas de isoquanta em vermelho, que representam, né, as isoquantas da produção de coco, elas crescem da origem para a direita e para cima, né? Desde que eu assuma, é claro, que as minhas funções de produção sejam monotônicas. E ao contrário, né, se eu assumir que a função de produção de peixe, né, é monotônica, as curvas de indiferença em azul, né, elas representam níveis de produção tanto mais elevados quanto mais à esquerda e abaixo do nosso ponto de vista ela esteja essa curva, né? Então essa curva aqui em azul, que eu estou passeando aqui com o mouse agora para vocês verem, né? Ela representa um nível de produção maior do que essa segunda curva, maior do que essa terceira curva, maior do que essa quarta curva e assim por diante. E nós criamos um conceito, né, para definir, para julgar, né, qualquer alocação técnica, qualquer alocação de insumos nessa caixa de Adolph, né, que era o nosso conceito de eficiência na produção, né? Então nós definimos que uma alocação
de fatores sem desemprego é dita, ou qualquer alocação de fato, né, é dita tecnicamente eficiente, caso não haja alocação alternativa alguma que propicie uma produção maior de um dos bens sem com isso reduzir a produção de pelo menos um outro bem. No nosso caso de dois bens, uma alocação é tecnicamente eficiente caso não seja possível aumentar a produção de um bem, né, sem reduzir a do outro. Né? Qualquer outra alocação factível, ela vai implicar pelo menos a redução da produção de um dos bens. Né? E a curva de contrato na produção seria o conjunto de todas as alocações tecnicamente eficientes. Então, se a gente voltar para o nosso slide anterior, né, a gente pode selecionar qualquer ponto nesse slide aqui e a gente pode avaliar se esse ponto é tecnicamente eficiente ou não, né, a partir, vamos chamar esse pontinho aqui de, digamos, x estrela, só para dar uma referência para ele, né? A partir a gente pode julgar se esse ponto x estrela é tecnicamente eficiente ou não, né? A partir do comportamento das curvas de indiferença que passam por esse ponto aqui, né? Nesse caso aqui, a curva de indiferença associada à produção de coco, né, que passa por esse ponto aqui, tá? Ela cruza nesse ponto a curva de indiferença associada à produção de peixe, né? E de tal maneira que se a gente selecionar a área dos pontos tá acima da curva de indiferença associada à produção de coco que passa por x estrela, essa área aqui em vermelho, tá? O que a gente vai obter tendo essa área em vermelho? Com essa área em vermelha, o que a gente obtém, né, é o conjunto, né, dos pontos, né, cuja a produção, né, de coco é superior, né, desde que eu produza, claro, usando toda a minha função de produção, é superior, né, ao conjunto, né, é superior à produção de coco que eu obteria em x estrela. Então, em qualquer ponto nessa área em vermelho, se eu incluir a curva de indiferença que passa por x estrela, em qualquer ponto nessa região aqui, eu tenho pontos que representam alocações dos insumos para as quais a produção de coco pode ser maior do que x estrela. É factível obter nesses pontos uma produção de coco maior do que x estrela. E se eu pegar a área de todos os pontos que estão abaixo dessa curva de indiferença, dessa curva de isoquanta, né, em azul que passa por x estrela, tá? Ou seja, essa área que eu vou marcar agora em azul claro, tá? Deixa eu só redesenhar aqui, né, se destacar aqui que esse ponto aqui é x estrela. Ele estava sendo marcado com... Pronto, né? Só para indicar aqui que é esse ponto que eu estou me referindo, né? Então, nessa área marcada aqui em azul, se eu incluir a curva de indiferença que passa por x estrela nessa área aqui, eu tenho o conjunto de todos os pontos, dos pontos que representam, né, todas as alocações de insumos para os quais é possível produzir mais peixe do que a gente consegue produzir em x estrela. No cruzamento dessas duas áreas, que ficou aqui meio num tom roxo, né, eu tenho um conjunto de pontos nos quais eu consigo aumentar a produção de um dos produtos sem reduzir a dos outros. Né? De fato, nessa área aqui de dentro interior, né, que está aqui marcada efetivamente num tom mais roxo, tá? Todos esses pontos estão acima da curva de isoquanta de coco que passa por x estrela e acima, do ponto de vista, é claro, da origem do peixe, né, da curva de isoquanta de peixe que passa por x estrela, indicando que qualquer ponto nessa região aqui, por exemplo, esse ponto aqui, tá, ele está associado a um nível de produção mais elevado, tanto de coco quanto de peixe, né? E, portanto, existem alocações factíveis, como essa alocação que eu acabei de definir aqui, a gente pode chamar ela de x-chapéu, por exemplo, né? Okay? Então aqui eu teria uma alocação x-chapéu, tá? Nas quais, tá, eu consigo produzir mais coco e mais peixe comparativamente a x estrela. X estrela, então, não seria, nesse caso, uma alocação eficiente. Para a alocação ser eficiente é necessário, né, que a área, né, que definida pelo cruzamento das duas curvas
que passam pela nossa alocação candidata a ser eficiente, né, essa área aqui seja nula, né, ou seja, essas duas curvas efetivamente elas não se interceptem, né, dentro da caixa de Adolph, né, uma situação que ocorreria, por exemplo, nesse nosso próximo slide aqui, né. Então, nesse ponto aqui, tá, eu estou nesse ponto de contato entre essas duas curvas, em um ponto como esse aqui, tá, agora sim eu estou aqui em uma alocação eficiente, né? Todos os pontos, tá? Vamos chamar esse ponto aqui novamente de x estrela. Deixa eu marcar em cor de laranja, como eu estava marcando antes, né? Os vetores, tá? Então aqui seria o nosso x asterisco. Agora sim, né? Todos os pontos nessa região em cor de laranja, né? Nessa região aqui, região, perdão, em vermelho, né? Eles representam pontos nos quais é possível produzir uma quantidade ao menos tão boa, né, tão grande de peixe, de coco, quanto em x estrela. E nessa área em azul são pontos nos quais é possível produzir uma quantidade ao menos tão grande de coco quanto x estrela. A intersecção dessas duas áreas é só o ponto x estrela, né? Isso quer dizer que o único ponto no qual eu consigo produzir ao menos tanto coco e tanto peixe quanto em x estrela é o próprio x estrela. Qualquer outro ponto vai implicar a redução pelo menos da quantidade de coco ou de peixe, né? E portanto x estrela aqui é uma alocação eficiente, né? E mais particularmente, né, qualquer ponto nessa área em vermelho claro, né, excluindo a curva de isoquanta que passa por x estrela, tá, ele implica uma produção maior de coco, mas necessariamente uma produção menor de peixe, e vice-versa. Qualquer ponto nessa área em azul claro, né, excluindo a curva de isoquanta que passa por x estrela, implica uma produção maior de peixe, mas uma produção menor de coco, né? E, portanto, não é possível aumentar a produção de peixe sem reduzir a produção de coco, ou não é possível aumentar a produção de coco sem reduzir a produção de peixe, e também não é possível aumentar a produção de peixe sem reduzir a produção de coco. E uma característica interessante dessa alocação, né, que caracteriza aqui a eficiência, né, é que se essa alocação for uma alocação interior, como é o caso aqui, né, uma alocação dentro da caixa, não no canto da caixa, tá? E nessa alocação aqui, tanto as duas taxas marginais de substituição técnica sejam definidas, as duas taxas de substituição técnica, né, como o Varian coloca, sejam definidas, tá? Eu tenho que ter a tangência das duas curvas em diferença e, portanto, eu vou ter que ter, né, a taxa técnica de substituição do coco igual à taxa técnica de substituição do peixe, né? Especificamente nesse ponto aqui, né? Eu pus um módulo, mas não precisava colocar módulo, as duas são negativas, eu vou ter igualdade mesmo, né? Taxa técnica de substituição do coco igual à taxa técnica de substituição para o peixe. Ok? Isso quer dizer que, lembre-se que a taxa técnica de substituição, né, era a produtividade marginal do trabalho na produção de coco sobre a produtividade marginal do capital na produção de coco. Isso daqui seria igual à taxa técnica de substituição do peixe, né? É um negativo disso, né? Mas o negativo eu vou colocar dos dois lados, então ele pode ir embora. É igual a razão entre a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe sobre a produtividade marginal do capital na produção de peixe, né? Então, a condição de alocação eficiente implica igualdade entre taxas técnicas de substituição, alocação eficiente dos insumos, né? A condição de alocação eficiente dos insumos implica igualdade entre as taxas técnicas de substituição, que significa que eu vou ter igualdade entre as razões, entre as produtividades marginais, né? Vejam que isso aqui é muito similar, né, à nossa condição de alocação eficiente do consumo, né, que a gente viu no nosso modelo de troca, que requeria que a igualdade entre as taxas marginais de substituição, né, ou seja, a igualdade entre as razões das utilidades marginais, né? Aqui eu tenho igualdade entre as razões das produtividades marginais. A gente vai voltar a esse resultado, né? Mas por hora podemos seguir adiante, né? Simplesmente
destacando, né, esse resultado aqui, tá? Pois bem, então, se a gente pegar então todos os pontos, todas as alocações eficientes da nossa economia, ou seja, todos os pontos, né, de contato entre, tá, duas curvas de indiferença, todos os pontos de tangência, né, entre duas curvas de indiferença, ou mais especificamente, né, todos os pontos, né, nos quais as curvas de indiferença não se cruzam para dentro da caixa de Edworth, tá? A gente vai ter um conjunto de alocações eficientes, isso que a gente chamava de curva de contrato na produção, ou conjunto de Pareto na produção, né? Ou conjunto de alocações eficientes na produção, né? E a cada ponto, então esse gráfico está redesenhado aqui no canto esquerdo aqui da nossa transparência, né? Em cada ponto dessa curva de contrato na produção, eu tenho uma isoquanta, né, de produção de coco e uma isoquanta de produção de peixe. Ou seja, em cada ponto dessa curva de contrato na produção, eu tenho associado um nível de produção de coco e um nível de produção de peixe. E esses são os níveis eficientes, são os níveis a partir dos quais eu não consigo aumentar a produção de coco sem aumentar a produção de peixe. Então, a cada ponto que eu tenho nessa curva de contrato na produção, e eu plotar aqui à direita, né, nesse gráfico, no qual estou medindo no eixo horizontal a quantidade produzida de coco e no eixo vertical a quantidade produzida de peixe, tá? Eu vou marcar um conjunto de pontos aqui no eixo, nesse gráfico à direita, tá? Esse conjunto de pontos vai ser efetivamente a nossa fronteira de possibilidade de produção, né? Por que eu sei disso? Porque, por definição, né, em cada ponto que eu estou aqui, como é um ponto que está correspondendo à produção de uma alocação tecnicamente eficiente, em cada ponto na minha fronteira de possibilidade de produção, eu não consigo aumentar a produção de coco sem reduzir a produção de peixe, né? Então todos esses pontos aqui são eficientes, o que significa que eu não consigo ir nem à direita dessa curva, nem acima dessa curva aqui, tá? Então essa curva aqui que a gente acabou de desenhar é a nossa fronteira de possibilidades de produção. Então vamos marcar aqui, só escrever aqui, né? Isso aqui é a nossa fronteira de possibilidades de produção. Eu posso, né, produzir em um ponto abaixo dessa curva de fronteira de possibilidade de produção, sobre essa fronteira de possibilidade de produção, mas não é factível produzir em um ponto, né, à direita e acima dessa fronteira de possibilidade de produção, como esses pontos que eu estou marcando aqui em vermelho. São níveis de produção não factíveis, né? Então o nosso consumidor, a nossa economia, tem que escolher pontos, né, como os pontos que eu marquei aqui em preto, né? Ou sobre a fronteira de possibilidade de produção, ou abaixo dessa fronteira de possibilidade de produção, né? Mas antes de definir qual será esse ponto, seja pela condição de eficiência, seja pelo critério de equilíbrio de mercado, vamos derivar as condições matemáticas de eficiência e mostrar como essas condições podem definir a relação entre produtividades marginais e taxa marginal de transformação, de modo similar ao que aconteceu no nosso modelo com um único insumo, né? Então, observem que se eu tiver uma alocação eficiente, numa alocação eficiente, né, seria uma alocação sobre a nossa fronteira de possibilidade de produção, ela implicaria, né, uma produção sobre a nossa fronteira de possibilidade de produção, que significa que, dada a quantidade produzida de coco, por exemplo, C barra, né, a alocação eficiente associada a essa quantidade C chapéu de coco, né, é aquela alocação que implica uma produção de peixe, né, que é a maior possível, dada essa quantidade que eu escolhi produzir de coco, né, digamos uma produção F chapéu. Isso quer dizer que numa alocação eficiente, ela resolve, né, de fato por definição, pela própria definição da alocação eficiente, se numa alocação eficiente, né, eu estou produzindo uma quantidade, digamos, C de coco, né, e uma quantidade F de peixe, tá? A quantidade que eu produzo de peixe é a maior possível, dado que eu estou escolhendo produzir a quantidade C de coco, né? E dado, evidentemente, né, as restrições que a gente tem de que o total de trabalho
existente nessa economia é igual a H maiúsculo e o total de capital existente nessa economia igual a K maiúsculo. Então vamos traduzir isso, tá, em uma formulação mais matemática, né, que seria a seguinte, né, a condição na produção eficiente, né, a quantidade produzida de peixe ela é máxima, né, contemplando-se as seguintes restrições, né. Primeiro, o número de horas, a soma das horas, a soma das unidades de trabalho destinadas à produção de peixe e à produção de coco deve ser igual ao total de trabalho existente nessa economia, a rigor menor ou igual, né? Segundo, a quantidade de capital empregada na produção de peixe mais a quantidade de capital empregada na produção de coco deve ser igual, a rigor menor ou igual, a quantidade existente de capital nessa economia. E terceiro, dado que eu estou produzindo que a nossa alocação eficiente é associada ao nível de produção C, né, o valor da minha função de produção tem que ser, a quantidade de coco que eu vou produzir tem que ser ao menos tão grande quanto C, né? Eu maximizo F garantindo pelo menos o nível de produção C, né? Nós podemos resolver, né, essa condição de alocação eficiente, né, usando, né, o método de Lagrange, mas da forma que ele está apresentado aqui, tá, de fato foi feito uma espécie de um misto, né, um pouquinho de substituição e um pouco de Lagrange, né? A substituição que foi feita foi a seguinte: a gente resolveu essa restrição aqui já para HC, ficando com HC igual a H maiúsculo menos H minúsculo F, né? E também resolveu essa restrição aqui já para KC, ficando com KC igual a K maiúsculo menos K minúsculo F, né? Substituindo esses dois resultados na terceira restrição, a gente fica com FC. No lugar de HC eu vou colocar H maiúsculo menos H minúsculo F. E no lugar de KC, K minúsculo menos K minúsculo F. K maiúsculo menos K minúsculo F. Isso aqui tem que ser maior ou igual a C, né? Ou, se vocês quiserem, C menos FC de H maiúsculo menos H minúsculo F, vírgula, K maiúsculo menos K minúsculo F tem que ser menor ou igual a zero. Então, o nosso lagrangiano, esse lagrangiano que está montado aqui embaixo, né, ele já considerou que essas duas primeiras restrições aqui foram resolvidas e substituídas na terceira, né, de tal maneira que eu vou ficar só com uma única restrição, né? Eu tenho essa função objetivo, que é a função de produção de peixe, né, e a única restrição expressa aqui em termos de desigualdade em relação a zero, né, é essa última restrição, tá? Então o nosso lagrangiano ele tem aqui a nossa função objetivo e aqui o multiplicador de Lagrange que multiplica a nossa restrição, ok? E vocês sabem, né, assumindo, né, que essa restrição aqui vai ser atendida com igualdade a zero, ou seja, não vai haver desperdício, né, de emprego de mão de obra e de capital, o que é razoável se a gente imaginar que as funções de produção sejam monotônicas e que as preferências também sejam pelo menos fracamente monotônicas. Então, nesse caso, de fato, bastaria que elas fossem só localmente não saciáveis, né? Então, nesse caso aqui, essa última restrição vai ser atendida com igualdade, tá? E as condições de ótimo de primeira ordem, numa solução, desde que eu tenha uma solução interior, vão ser que as derivadas parciais do nosso lagrangiano em relação a HF, as nossas variáveis de controle, que são HF e KF, né, e em relação ao nosso lambda, sejam iguais a zero, que são essas condições que estão sendo colocadas aqui, né. O mais interessante, né, é a consequência. Se eu derivar o lagrangiano em relação a lambda igual a zero, eu simplesmente, né, volto para a minha terceira restrição, não tem nada de novo aqui, né. O interessante são as duas primeiras derivadas, né. Se eu derivo, tá, então, o nosso lagrangiano
em relação a... Deixa eu apagar aqui um pouco dos rabiscos que eu fiz. Até aqui pelo menos, né? Em relação a H, tá? Eu vou obter o seguinte, né? Primeiro eu vou derivar essa primeira função em relação a H, que dá a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe, né? Eu vou notar dessa maneira, tá? É PMG subscrito HF, né? Daí eu vou derivar agora esse segundo termo aqui, né? Que é menos lambda que multiplica C, que multiplica menos FC de H menos HF, né? O HF aparece aqui dentro, né, do argumento da função FC, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é derivar essa função FC em relação a HF, né? E na verdade o que eu vou fazer? Eu primeiro derivo FC em relação a HC, que é o Hzão menos HF, né, que fica a produtividade marginal do trabalho na produção de coco. Derivo HC em relação a HF, Hzão menos HF dividido em relação a HF fica menos 1. Vou colocar um sinal de menos aqui. Tem um menos aqui na frente, ele vai inverter esse sinal de menos, né? Só que aqui eu tenho um outro menos que vai desinverter, então vai ficar menos mesmo, né? E o que vai faltar aqui é o lambda que está multiplicando todo mundo, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. E de modo inteiramente análogo, né, se eu derivar o meu lagrangiano em relação a KF, eu vou ficar com a produtividade marginal do capital na produção de peixe, né, menos lambda, a produtividade marginal do capital na produção de coco, vai ser igual a zero, né? Então vamos resolver essas duas desigualdades aqui para lambda. A gente vai obter que lambda na primeira, né, nessa primeira igualdade aqui, a gente obtém que lambda é igual a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe dividido pela produtividade marginal do trabalho na produção de coco. E na segunda equação eu vou ficar com lambda igual a razão entre a produtividade marginal do capital na produção de peixe dividido pela produtividade marginal do capital na produção de coco, né? De fato, essas são as condições que estão colocadas nesse próximo slide, tá? No começo desse próximo slide, tá? Agora eu vou usar um resultado que é conhecido como teorema do envelope, e o teorema do envelope ele diz o seguinte, né? Que na solução ótima, né? Ou seja, vamos chamar de asterisco aqui a minha escolha. Vamos supor que a solução ótima seria a solução em que HF igual a H asterisco F, tá? KF, K asterisco F, tá? Esse aqui é um K minúsculo, né? Mesma coisa com HC e KC. Né? E eu vou ter uma produção ótima de coco, né? C igual a C. A produção de coco é dada, é um parâmetro do nosso problema, perdão, né? O que eu vou ter de mais aqui, eu vou ter um lambda ótimo, né? Eu tenho os valores ótimos das minhas variáveis de controle, tá? Então, esses são os valores, quando eu coloquei um asterisco aqui, são os valores da solução ótima, né? Esses valores, né? HF estrela, KF estrela, HC estrela, KC estrela e lambda estrela, eles são funções dos parâmetros desse problema. Quais são os parâmetros? O total, a dotação inicial de horas, a quantidade de capital e quanto eu quero produzir de coco, né? Nós temos um teorema, né, que vocês já devem ter visto, um teorema da matemática chamado teorema do envelope. E ele diz o seguinte, né, que a derivada do lagrangiano, tá, calculada, tá, nos valores ótimos dos nossos parâmetros, tá,
no ponto com os valores ótimos tá? Ou seja, quando eu substituo aqui no meu lagrangiano os valores ótimos, tá? E no lugar de eu calculo o lagrangiano, né? Quando HF igual a HF estrela, KF igual a KF estrela, tá? Tá ok? Nesse ponto vale a seguinte identidade. Se nesse ponto aqui eu calcular a derivada do lagrangiano em relação a qualquer um dos nossos parâmetros, tá? Vamos chamar esse parâmetro de Q, tá? Essa derivada aqui vai dar, tá, a derivada parcial da nossa função objetivo, tá, do valor ótimo da nossa função objetivo, né, em relação a esse parâmetro também. Tá? Então aqui eu vou chamar de f estrela, é o valor da minha função ff calculado, tá, nos valores ótimos de HF e de KF. Valores ótimos, né? Como esses valores ótimos dependem dos nossos parâmetros, se eu ajustar os parâmetros, eu vou ter novos valores ótimos de HF e de KF, portanto, um novo valor ótimo, né, do nível de produção de peixe. Tá? O que o teorema do envelope diz é o seguinte, né? Depois que eu achei os níveis ótimos de emprego dos recursos aqui e o meu lambda associado a esses níveis ótimos, né? Resolvi essas equações aqui em cima. Depois que eu fiz isso, eu posso dizer que a derivada, tá, da minha função objetivo, da quantidade que eu estou produzindo de peixe em relação a qualquer um desses parâmetros, tá, é igual à derivada do lagrangiano em relação a qualquer um desses parâmetros, né? Mas essa derivada calculada aqui com HF, KF e lambda, né? Ótimos, tá? HC e KC também, a mesma coisa, ótimos, né? Então, em particular, tá? A derivada do nosso lagrangiano em relação a C, esse parâmetro aqui, quanto eu quero produzir de coco, né? Vai ser, vou colocar de outra maneira, né? Em particular, tá? A derivada do máximo que eu posso produzir de peixe, né? Em relação a quanto eu quero produzir de coco, que a gente pode colocar a derivada total, tá? É o efeito total. Derivada total do máximo que eu quero produzir de peixe, tá? Nesses dois termos aqui também a derivada total. Acho que eu vou voltar e escrever tudo bonitinho. Derivada total do lambda de f em relação a qualquer um dos parâmetros é igual, aqui desse lado direito, a derivada parcial do lagrangiano em relação a esse parâmetro, né? Isso quando essa derivada, né, é calculada, tá, com os valores ótimos, né, no ponto dos valores ótimos. Tá? Em particular, então, a derivada de f estrela em relação à quantidade produzida de coco. O que é f estrela? É o máximo que eu posso produzir de peixe, né? E a quantidade produzida de coco é essa restrição. O f estrela é o máximo que eu posso produzir de peixe, dado quanto eu quero produzir de coco, né? Então, essa derivada aqui, tá? Ela vai ser então igual à derivada parcial do nosso lagrangiano em relação a C, tá? Essa derivada calculada no ponto ótimo, né? Que vai ser igual, bom, quando eu derivo parcialmente essa função aqui em relação a C, eu vou ficar simplesmente com menos lambda, né? Bem, quem que é esse carinha aqui? Quem que é a derivada de o máximo que eu posso produzir de coco, de peixe, em relação ao que eu estou produzindo de coco, né? Essa derivada aqui, a inclinação da nossa fronteira de transformação é a taxa marginal de substituição. Tá? A taxa marginal de substituição
é menos o meu lambda, né? E a gente acabou de deduzir, né, que o lambda era igual à razão entre as produtividades marginais, né, de cada um dos fatores de produção na produção de peixe sobre a produtividade marginal do mesmo fator de produção na produção de coco, né? Se os dois fatores de produção forem empregados em quantidades positivas, os dois vão ser empregados até que a razão entre a produtividade desse fator na produção de peixe seja sobre a produtividade desse fator na produção de coco seja igual à produtividade marginal desse fator do outro fator na produção de peixe sobre a produtividade marginal do outro fator na produção de coco, né? Essa razão aqui vai ser o módulo da taxa marginal de transformação, que vai ser o nosso lambda, que pelo teorema do envelope é o negativo da taxa marginal de transformação, né? Então, portanto, a gente pode concluir, né, que a taxa marginal de transformação é dada pelo negativo, né, entre a produtividade marginal do trabalho na produção pelo negativo, perdão, da razão entre a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe e a produtividade marginal do trabalho na produção de coco, que vai ser também igual ao negativo da razão entre a produtividade marginal do capital na produção de peixe e a produtividade marginal do capital na produção de coco, né? De fato, esse resultado aqui é similar ao que a gente obteve no caso de um único fator de produção. Nós vimos que essa razão aqui, se eu tivesse só o trabalho como fator de produção, essa razão seria efetivamente a taxa marginal de transformação. E ela continua valendo essa regra, né? Na fronteira de possibilidades de produção, né? Ou seja, é o único lugar que eu posso calcular a taxa marginal de transformação, né? Mas se eu tenho dois insumos, tá, que estejam, se eu tenho para qualquer insumo que eu esteja empregando em quantidades positivas para produzir dois produtos quaisquer, a taxa marginal de transformação entre esses dois produtos vai ser igual à razão das produtividades marginais desse insumo nesses dois produtos, tá? Que é o que está sendo colocado aqui, né? Bom, muito bem, então eu fiz esse parênteses, né, para descrever o que é a inclinação, né, para a gente ver que a inclinação da fronteira de possibilidade de produção continua sendo dada, né, mesmo quando eu tenho mais de um insumo, pela razão das produtividades marginais de qualquer um dos insumos, né, desde que eu tenha um insumo que esteja sendo empregado efetivamente para produzir os dois produtos, né? Muito bem, então agora vamos tentar encontrar, tá, a nossa alocação eficiente, tá? E eu estou com a impressão que eu não coloquei aqui a solução gráfica, eu não coloquei porque a gente já tinha essa solução gráfica lá em cima, né? Aqui está, né? A gente vai ter uma fronteira de possibilidade de produção, tá? A gente continua com um único consumidor de dois produtos, né? E o que a gente viu é que a gente consegue derivar novamente uma fronteira de possibilidade de produção, né? E a condição de eficiência vai ser a condição de tangência entre a curva de indiferença mais elevada, que ainda tem ponto em comum com essa função com essa fronteira de possibilidade de produção, né? E a própria fronteira de possibilidade de produção, né? A alocação eficiente, a produção eficiente vai ser colocada nesse ponto em comum aqui, tá? Vamos voltar para esse slide aqui. Aqui é o nosso modelo com dois insumos e vamos assumir que a nossa curva de indiferença mais elevada, que ainda tem ponto em comum com a minha fronteira de possibilidade de produção aqui, seja, digamos, uma curva de indiferença que eu vou esboçar aqui, tá? Eu só tenho um consumidor, né? Então esse consumidor tem um conjunto de curvas de indiferença, vamos supor que seja essa aqui, tá? Tangencia exatamente no ponto que corresponde a esse ponto aqui na minha caixa de Edwards, né? Então isso daqui é a minha combinação de produção eficiente, isso aqui seria a minha produção eficiente. Não apenas do ponto de vista técnico, né, porque eu estou produzindo o máximo de peixe dado quanto eu estou produzindo de coco, né, do ponto de vista técnico, qualquer produção sobre a fronteira de possibilidade de produção é eficiente, tá? Mas eu estou dizendo que essa função de produção aqui, essa combinação de produção aqui é eficiente, né, do ponto de vista econômico, né, porque ela é a combinação de produção que
maximiza o bem-estar do nosso único consumidor, tá? Então é a produção eficiente no sentido mais amplo que a gente costuma dizer, é a produção eficiente econômica, tá? E essa alocação de recursos aqui, né? Ela é uma alocação tecnicamente eficiente, como qualquer alocação sobre a curva de contrato da produção, mas ela é a alocação eficiente, a alocação de recursos, né, ou de fatores, né, ou de insumos, eficiente do ponto de vista econômico, né? O que eu estou dizendo, eu estou levando em consideração tudo dessa economia, né? Nessa alocação de insumos, dado que eu estou produzindo nessa alocação de insumos, eu não consigo mais melhorar a posição do meu único agente dessa economia, tá? Então, a caracterização do ponto de eficiência não tem nada de novo para a gente, né? Ela simplesmente implica a tangência entre a curva de indiferença e a fronteira de possibilidade de produção, que implica a igualdade entre a taxa marginal de transformação e a taxa marginal de substituição, como aconteceu no nosso modelo com um único insumo, né? Como um único insumo, né? Com um único consumidor, um único insumo e 2 produtos. De todo modo, nós vamos resolver o problema de maximização, ou caracterizar, né, a alocação eficiente também matematicamente, porque a abordagem é relativamente simples, né? Então, como no nosso problema de otimização, como nossa economia só tem um consumidor, a alocação eficiente é aquela alocação, né, a alocação de insumos e de consumo, né? De consumo vai tudo que é produzido vai para o consumidor, e a alocação eficiente de insumos e o nível eficiente de produção, né? É aquela alocação e aquele nível de produção que vai maximizar o valor da função de utilidade desse consumidor, respeitando as restrições tecnológicas e de dotação inicial dessa economia, né? As restrições tecnológicas são que o máximo de coco que eu posso obter é dado pelo valor da minha função de produção de coco, que depende do tempo de trabalho empregado na produção de coco e do tanto de capital empregado na produção de coco. A mesma coisa vale para a produção de peixe, né? O máximo de peixe que eu posso obter é dado pela função de produção do peixe, que tem por argumentos o tanto de trabalho empregado na produção de peixe e quanto de capital é empregado na produção de peixe também. E nós temos as restrições dadas, as restrições digamos assim, orçamentárias ou de condições iniciais dessa economia, né? Que é o total empregado de trabalho na produção de coco e de peixe não pode exceder a dotação inicial H maiúsculo de trabalho, né? E o total de capital empregado tanto na produção de coco, né, mais o que foi empregado na produção de peixe, também não pode exceder o total existente nessa economia de capital como condição inicial do nosso modelo. Então vamos montar esse problema e caracterizar um pouco a solução desse problema. Tá? Então aqui eu pus o nosso objetivo, né, é maximizar a nossa função de utilidade. Essas aqui são as nossas variáveis de controle, né? São 6 variáveis de controle, mas elas vão desaparecer, ou seja, elas vão ser subsumidas, né, a uma série de restrições, né? A primeira delas, né, é que o total de coco tem que ser menor do que o valor da função de produção de coco. Eu só rearranjei os termos aqui à direita para ficar com C menos FC de HC, HC tem que ser menor ou igual a zero. A segunda, total produzido e consumido de peixe tem que ser menor do que o valor da produção de peixe, tá? Novamente, passei o valor da produção de peixe para a esquerda, eu vou ficar com F menos FF de HF, KF tem que ser menor ou igual a zero. E a terceira, a soma, né, das quantidades, do tanto de trabalho empregado na produção de coco, mais o tanto de trabalho empregado na produção de peixe tem que ser menor ou igual a H maiúsculo, ou seja, passei o H maiúsculo para a esquerda, ficou HC mais HF menos H maiúsculo menor ou igual a zero. E finalmente a mesma coisa para o capital, né? KC mais KF menor ou igual a K maiúsculo,
passando o K maiúsculo para a direita, eu vou ficar com KC mais KF menos K maiúsculo menor ou igual a zero. Então vamos montar o Lagrangiano do nosso problema aqui, tá? A cada restrição eu vou ter um multiplicador de Lagrange, né? Vamos chamar o multiplicador de Lagrange associado à primeira restrição de lambda C, né? O lambda é o multiplicador do coco. A segunda restrição diz respeito à oferta de peixe, né? A gente pode chamar esse multiplicador aqui de lambda F. A terceira restrição diz respeito à quantidade existente de horas, de tempo de unidades de trabalho. Então a gente pode chamar o nosso lambda de lambda H. E a quarta, a restrição de capital, vamos chamar esse lambda associado a essa quarta restrição de lambda K. O nosso lagrangiano vai ser igual à nossa função objetivo, que é a função de utilidade do nosso único consumidor, menos, né, um multiplicador de Lagrange, multiplicando cada uma das restrições que a gente tem que colocar aqui, né, em termos de desigualdade em relação a zero, né, o lado esquerdo. Né? Então eu vou ter lambda C, que multiplica C menos FC de HC KC menos lambda F, que multiplica F menos FF de HF KF menos lambda H, que multiplica HC mais HF menos H maiúsculo, menos ainda lambda K, que multiplica KC mais KF menos K maiúsculo. Ótimo, né? Então agora a gente pode olhar para as condições de primeira ordem. As condições de primeira ordem, vocês sabem, né? Elas primeiro são condições necessárias para o ótimo, não suficientes, mas a nossa alocação ótima tem que atender essas condições de primeira ordem. E elas dizem que as derivadas do nosso lagrangiano em relação a cada uma das variáveis de controle tem que ser igual a zero, e as derivadas do nosso lagrangiano em relação aos multiplicadores, a cada um dos multiplicadores de Lagrange tem que ser igual a zero, né? De fato menor ou igual a zero. Quando eu pego as derivadas do nosso lagrangiano em relação a cada um dos multiplicadores de Lagrange, digo que essas derivadas têm que ser menores ou iguais a zero, eu só estou dizendo que repetindo as restrições que a gente já havia colocado. Então não traz informação nova, eu só vou calcular aqui as derivadas do nosso lagrangiano em relação a cada uma das variáveis de controle. Tá? Então a primeira variável de controle é a quantidade o C, né, a quantidade empregada de coco, tá? E nesse ponto aqui eu vou ter a derivada do lagrangiano em relação a C. O C aparece aqui multiplicando a função de utilidade. Quando eu derivo a função de utilidade em relação a C, eu vou ficar com a função de utilidade marginal do coco, né? E o C aparece aqui multiplicando menos lambda C. Então a utilidade, deixa eu escrever aqui de novo, só fiz uma besteirinha. A derivada parcial do lagrangiano em relação a C tem que ser igual a zero. A derivada parcial do lagrangiano em relação a C, então como a gente estava falando, o C aparece aqui na função de utilidade. Quando eu derivo fica a utilidade marginal do coco, né? E ele aparece aqui também multiplicando menos lambda C. Quando eu derivo fica menos lambda C. E o C não aparece em mais lugar algum do nosso lagrangiano, então eu tenho que ter a diferença entre a utilidade marginal e o lambda C tem que ser igual a zero. Vamos chamar essa condição aqui de condição 1. Agora vamos derivar o nosso lagrangiano em relação a f e igualar a zero. E a gente vai obter um resultado muito similar, né? O f aparece aqui na nossa função de utilidade. Quando eu derivo em relação a f, fica a utilidade marginal do peixe, né? E o f só aparece novamente aqui nesse ponto, multiplicando menos lambda f. Quando eu derivo, fica simplesmente menos lambda f.
O F não aparece em mais lugar algum, tá? Então, esse que a gente acabou de escrever é a derivada do lagrangiano em relação a F. Isso daqui tem que ser igual a zero. Deixa eu só corrigir aqui. Essa derivada talvez seja mais adequado colocar como derivada total. E vamos chamar essa expressão aqui de expressão 2. Né? A terceira condição, a derivada do nosso lagrangiano. Só apagar uns pontinhos que ficaram poluindo aqui nosso quadro. Né? A derivada do nosso lagrangiano em relação agora à primeira variável de controle. Vamos pegar HC, as horas dedicadas à produção de coco. Né? Então, a derivada do lagrangiano em relação a HC tem que ser igual a zero. E a derivada do lagrangiano em relação a HC, o HC aparece aqui como argumento da função FC. Quando eu derivo FC em relação a HC, eu vou ter a produtividade marginal do trabalho na produção de coco. Tem um negativo aqui na frente, tá? Então eu vou ter menos a produtividade marginal do trabalho na produção de coco. Vai estar multiplicando por menos lambda C, então vai menos com menos dá mais, vai ser mais lambda C vezes a produtividade marginal do trabalho na produção de coco. A produtividade marginal do trabalho na produção de coco. E o HC aparece também aqui, né, na expressão relacionada à escassez de mão de obra. Né? Então, quando eu derivo o HC aqui está multiplicando menos lambda H, quando eu derivo em relação a HC fica simplesmente menos lambda H. Isso daqui é igual a zero. A gente pode chamar essa expressão aqui de 3. Faço a mesma coisa agora com eu acho que ficou faltando uma coisa aqui, né? Eu peço desculpas, ficou faltando uma coisinha aqui. Quando eu derivo o meu lagrangiano em relação a HC, né, é verdade, o HC aparece aqui, ele está multiplicando F de C, então quando eu derivo fica a produtividade marginal do trabalho na produção de coco, com um negativo na frente, mas vai estar multiplicando menos lambda C. Então aqui vai ficar lambda C, estava faltando esse lambda aqui. Lambda C vezes a produtividade marginal do trabalho na produção de coco, né? E o HC aparece aqui também multiplicando menos lambda H, quando eu derivo fica só menos lambda H é igual a zero. Agora sim, tá? Vamos chamar isso aqui de 3. E agora vamos fazer a mesma coisa com vamos fazer com uma outra mão de obra aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a derivada do lagrangiano. Novamente, eu prefiro colocar a derivada, o sinal não de parcial aqui, porque senão a gente pode fazer a conta errada, né? Vocês sabem que muitas vezes tem uma certa ambiguidade, né, na escolha do sinal de derivada parcial ou de derivada total, tá? Mas aqui eu estou calculando essas derivadas assumindo que as minhas variáveis de controle são independentes, né? E as minhas variáveis são independentes. Na solução ótima, evidentemente, né, os valores ótimos de C e de F, por exemplo, vão depender do valor de H, de C dos nossos parâmetros, né? Mas nesse caso aqui parece fazer sentido usar a notação de derivada total, tá? Então a derivada do nosso lagrangiano em relação ao número de horas aplicados na produção de peixe também tem que ser igual a zero, né? São as condições de primeira ordem. E quando eu vejo que as horas aplicadas na produção de peixe estão aqui, como argumento da função FF. Quando eu derivo FF em relação a HF, eu vou ter a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe, tá? Que vai estar multiplicado por menos 1 vezes menos lambda F. Então vai ficar lambda F mais lambda F, que multiplica a produtividade marginal
do trabalho na produção de peixe, ok? E o HF aparece aqui também, sendo multiplicado por menos lambda H. Quando eu derivo em relação a HF, vai ficar simplesmente menos lambda H é igual a zero. Essa aqui a gente pode chamar de 4. E agora falta a gente fazer as mesmas derivadas agora em relação às variáveis de controle do emprego de capital, né, na produção de coco e de peixe. Então, a derivada do Lagrangiano em relação a K minúsculo C, a quantidade empregada na produção de coco, tem que ser igual a zero, o que vai implicar o quê? Bom, o K minúsculo C aparece aqui como argumento da nossa função de produção de coco. Quando eu derivo a função de produção de coco em relação a K minúsculo C, eu vou ter a produtividade marginal do capital na produção de coco, né? Só escrever mais direitinho esse K aqui. Tá? Ela está multiplicada por menos 1, mas depois multiplicado por menos lambda C, então ela fica multiplicada aqui por lambda C, né? E o Kc aparece também aqui, multiplicando menos lambda K. Quando eu derivo, fica simplesmente menos lambda K. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos chamar isso daqui de expressão 5. E a última, né, a derivada do Lagrangiano em relação a Kf tem que ser igual a zero. Quando eu derivo esse Lagrangiano aqui em cima em relação a Kf, o Kf aparece aqui, né? Então, como argumento da função ff, a derivada de ff em relação a Kf é a produtividade marginal do capital na produção de peixe. Ela está multiplicada por menos 1 e depois por menos lambda f, né? Então esse menos desaparece, mas eu tenho que colocar o lambda f aqui na frente. E o Kf também aparece aqui, né? Multiplicando menos lambda k vezes Kf. Quando eu derivo fica só menos lambda k. Então essa expressão aqui tem que ser igual a zero, né? Bom, aqui a gente pode agora, então, chamar isso aqui de 6. Né? Então agora a gente pode fazer derivar um monte de coisas, fazer uma série de substituições, e vocês vão ver que rapidinho a gente chega onde a gente quer chegar, né? Então, primeiro, né, da expressão 1, a expressão 1, ela implica que o lambda C é igual à utilidade marginal do coco. Vamos chamar essa expressão aqui de expressão 8. Da expressão 2, a gente vai derivar que o lambda f é igual à utilidade marginal do peixe. Tá? Agora, vamos chamar essa expressão aqui de expressão 9. Agora, vamos substituir a expressão 8 na expressão 3. Ou seja, onde eu tenho lambda C na expressão 3, eu vou colocar a utilidade marginal do coco. Então, utilidade marginal do coco vezes utilidade marginal do coco vezes a produtividade marginal do trabalho na produção de coco é igual a lambda H. E vamos substituir a expressão 9 na expressão 4.
A expressão 9 me diz que o lambda f é igual à utilidade marginal de f. Né? A expressão 4 aparece lambda f, no lugar de lambda f eu coloco utilidade marginal de f, vezes a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe é igual a lambda h. Bom, combinando essas duas expressões aqui, né, eu vou ter que, eu vou ir rearranjando esses termos. O que eu vou ter? Eu vou ter a utilidade marginal do coco sobre a utilidade marginal do peixe. Se eu dividir essas duas expressões, uma pela outra, do lado direito eu vou ter o número 1, né, lambda h dividido por lambda h. Tá? Significa que a utilidade marginal do coco dividida pela utilidade marginal do peixe, estou dividindo agora o lado esquerdo, né? Vezes a produtividade marginal do trabalho na produção de coco sobre a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe tem que ser igual a 1, né? O que eu vou fazer? Passar a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe para lá, multiplicando, assumindo que a produtividade marginal do trabalho na produção de coco seja maior do que zero, eu passo para lá dividindo, e o resultado final vai ser que a utilidade marginal do coco sobre a utilidade marginal do peixe vai ser igual à razão entre a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe sobre a produtividade marginal do trabalho na produção de coco, tá? Agora, se a gente substituir, né? Perdão, 8, né? 8 novamente. Em 5 e 9 em 6, a gente obtém, né? Obtemos de modo análogo os seguintes resultados. Ou o seguinte resultado, que vai ser só um. O seguinte resultado. Então, vocês podem ver que a expressão 5 e 6 são muito parecidas com a expressão 2 e 4, né? A única coisa que aparece, que muda aqui é o subscrito. Aqui eu tenho produtividade marginal do capital e o lambda do capital. Produtividade marginal do capital e o lambda do capital. Tá? Então, na verdade, o que eu vou obter, né, totalmente análogo, então não vou repetir para vocês, dessas expressões é que a utilidade marginal do coco sobre a utilidade marginal do peixe vai ser igual à produtividade marginal do capital na produção de peixe sobre a produtividade marginal do capital na produção de coco. Deixar mais claro os subscritos aqui. Capital na produção de peixe sobre a produtividade marginal do capital na produção de coco, né? Então, a gente pode, né, portanto, a gente vai ter a seguinte igualdade: a taxa marginal de substituição, o módulo dela, né, que é a utilidade marginal
do coco sobre a utilidade marginal do peixe é igual à taxa de transformação de coco em peixe, né, ou de peixe em coco, tá? Na mesma, seja medido como a razão entre as produtividades marginais do trabalho na produção de peixe sobre a produtividade marginal do trabalho na produção de coco, ou seja ela medida como a razão entre a produtividade marginal do capital na produção de peixe sobre a produtividade marginal do capital na produção de coco, né? Então é o mesmo resultado que a gente obteve, né? O que significa que a taxa marginal de substituição tem que ser igual à taxa marginal de transformação, né? A condição de eficiência que a gente já conhecia. Bom, essa condição aqui, como ela implica a igualdade entre esses dois termos que eu estou colocando aqui, deixa eu marcar mais claramente aqui, a igualdade entre esses dois termos que eu estou destacando agora, né, no quadrado aqui, tá? Quando eu multiplico em cruz, né, essa igualdade, tá? Enfim, passo a produtividade marginal do capital na produção de coco da direita, que está dividindo, para a esquerda multiplicando, e passo a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe na esquerda, que está no numerador, para a direita no denominador, assumindo que eu posso fazer isso, que a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe seja positiva, né, eu vou ficar com o seguinte resultado, que é a produtividade marginal. A razão entre a produtividade marginal do capital na produção de coco sobre a produtividade marginal do capital na produção do trabalho, perdão, na produção do mesmo coco é igual à razão entre a produtividade marginal do capital na produção de peixe sobre a produtividade marginal, aqui é capital, sobre a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe, né? Ou seja, a taxa técnica de substituição do coco é igual à taxa técnica de substituição do peixe. As duas curvas de isoquantas devem ser tangentes entre si, que é uma condição, né, de alocação tecnicamente eficiente. Evidentemente, na minha solução economicamente eficiente, ela tem que incluir a eficiência técnica, é o que está sendo dito aqui. Bem, esses resultados todos aparecem aqui no nosso slide, tá? Estão aqui as principais conclusões, né? A igualdade entre taxa marginal de substituição e taxa marginal de transformação na alocação ótima, e na alocação ótima de insumos eu tenho a igualdade, né, entre a taxa técnica de substituição na produção de peixe e na produção de coco, né? Pois bem, e agora se a gente tiver uma empresa que queira maximizar o lucro, tá? Eu vou fazer aqui uma apresentação mais sucinta para falar do mercado aqui, e porque na verdade nada vai mudar em relação à nossa última história, né? À exceção do fato de que aqui eu vou ter a empresa, ela quer maximizar o lucro dela é o valor do que ela vai poder produzir de coco, assumindo que ela vai produzir o total de produtos de coco, né, vezes o valor do que ela vai produzir de peixe, tá? Vamos chamar de R a taxa de remuneração do capital, então é R vezes o que ela vai contratar de capital, menos W vezes o que ela vai contratar de trabalho, né? Talvez seja bom sim a gente ampliar um pouquinho isso aqui, né? Então vamos fazer isso. Pois bem, então nós investigamos as condições de alocação eficiente nessa economia com 2 produtos, 2 insumos e um único consumidor. E as condições de equilíbrio. Bom, para falar das condições de equilíbrio, nós precisamos falar das condições de equilíbrio do nosso consumidor e da condição de equilíbrio da nossa empresa, da empresa representativa dessa empresa, né? Dessa economia. Tá? Então vamos supor que eu tenho uma empresa nessa economia que representa o conjunto das empresas dessa economia, e ela vai ter vai se defrontar com
as funções de produção FC de HC e KC, FF de HF e KF, e o que ela quer fazer é maximizar o lucro dela, né? O lucro dela, tá, é o produto entre o preço do coco vezes o que ela vai produzir de coco, que vai ser dado pela função de produção de coco, né? E também por quanto ela vai decidir empregar de mão de obra e de capital na produção de coco, né? Isso aqui é a receita dela com a produção de coco. A receita dela com a produção de peixe, por sua vez, é dado por esse termo, PF vezes o valor da função de produção de peixe em HF, KF, né? E o que eu tenho aqui, aqui eu poderia colocar isso aqui entre colchetes, colocando um mais aqui, né? Aqui é o gasto que essa empresa vai ter com capital. Eu estou supondo que R é a taxa de remuneração do capital, tá? Aqui é o gasto que ela vai ter com mão de obra, né? Então esse é o objetivo dessa empresa, é o que ela quer maximizar, ela quer maximizar seu lucro. Da maneira que eu coloquei aqui, eu coloquei como um problema de otimização não condicionada, né? Ela vai ter que definir quanto vai empregar de mão de obra e de trabalho na produção de cada um dos bens, tá? E ela vai tentar escolher isso, ela é uma tomadora de preços, ela vai formular as demandas de mão de obra e de capital com base nos preços de mão de obra e de capital dessa economia. Então, eu também preparei aqui já no quadro, tá? Esse nosso problema, já montei ele aqui, né? Esse nosso problema. E as condições de primeira ordem para a solução desse problema são triviais, né? As derivadas parciais da nossa função objetivo em relação a cada uma das variáveis de controle tem que ser iguais a zero, né? As condições de segunda ordem vão requerer que a nossa função de produção seja côncava, né? na vizinhança, né? Do ponto em que as condições de primeira ordem são atendidas, tá? Mas vamos olhar para as condições de primeira ordem. Então, se eu derivar, tá, a minha função objetivo em relação a... Vamos chamar essa função aqui de L de lucro, né? Então, se eu derivo L em relação a HC, essa derivada tem que ser igual a zero, o que implica que o HC aparece aqui e o HC aparece aqui, né? Tá certo? Então vou ter PC vezes a derivada de FC em relação a HC, que é a produtividade marginal do coco, tem que ser igual a menos, está aqui na frente um menos, né? W que multiplica a derivada de menos W que multiplica HC, que é igual, tem PC vezes a produtividade marginal do coco menos W tem que ser igual a zero, ou seja, resultado conhecido da gente, né? A produtividade marginal do trabalho na produção de coco, ficou faltando não era aquilo que eu queria, apaguei o que eu não queria, deixa eu desapagar aqui. Agora sim. Então, a produtividade marginal aqui do trabalho na produção de coco, né? Ela vai ser igual, eu passo o W para lá, passo o PC dividindo, W sobre PC é igual ao valor do trabalho medido em unidades de coco. Isso não é novidade para a gente, vocês já viram isso em micro 2, né? A mesma coisa vai acontecer quando eu derivo essa função objetivo em relação a HF, isso aqui, a HF não, em relação a... Bom, pode ser em relação a HF, vamos colocar, pode ser, não tem problema nenhum. Isso aqui tem que ser igual a zero, isso aqui vai implicar que PC vezes a produtividade marginal, o HF, que o PC não, PF, né? O HF aparece aqui como argumento da função de produção de peixe, né? Então, quando eu derivo a função de produção de peixe em relação a HF, eu vou ter a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe vezes PF, então PF vezes a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe
menos W tem que ser igual a zero, ou seja, a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe tem que ser igual a W sobre PF, perdão. Né? Divide essas duas igualdades aqui, uma pela outra. Né? A de baixo pela de cima, tá? Para ficar do jeito que vai ser interessante para a gente. Enfim, eu vou ter a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe. Estou dividindo a de baixo pela de cima, tá? A produtividade marginal do trabalho na produção de peixe, dividida pela produtividade marginal do trabalho na produção de coco, vai ser igual a... o W vai embora, né? Fica PC sobre PF. A taxa marginal de transformação, né, medida a partir da função de coco em peixe, né, via modificação do emprego de trabalho, é igual à razão PC sobre PF. Bom, mas a gente vai chegar à mesma conclusão agora nas próximas duas equações. Deriva a nossa função objetivo em relação a K minúsculo C, igual a zero. Vocês vão obter, tá? O K minúsculo C aparece aqui, PC, quando eu derivo PC, vezes a produtividade marginal do capital na produção de coco, produtividade marginal do capital na produção de coco, menos R, porque o KC aparece aqui, multiplicando menos R, é igual a zero, o que indica que a produtividade marginal do capital na produção de coco tem que ser igual a R sobre PC, o que não é novidade para vocês, né? De micro 2, novamente, a produtividade marginal do insumo, aqui no caso o capital, é igual ao preço desse insumo expresso em unidades do produto. Né? E agora faz a mesma coisa derivando DL em relação ao emprego de capital na produção de peixe, iguala isso a zero, e daí eu vou ter o que? Eu tenho aqui o capital na produção de peixe, aparece aqui como argumento da função de produção de peixe. Quando eu derivo em relação a KF, fica a produtividade marginal do capital na produção de peixe. Isso daqui está multiplicando por PF, então vai ser PF vezes a produtividade marginal do capital na produção de peixe. O capital empregado na produção de peixe também aparece aqui, multiplicado por menos R. Quando eu derivo vai ficar simplesmente menos R. Isso aqui tem que ser igual a zero, ou seja, a produtividade marginal do capital na produção de peixe tem que ser igual a R sobre PF. Né? Novamente, pega essas duas expressões aqui, divide a de baixo pela de cima, vocês vão ter que, como condição de lucro máximo da empresa, eu tenho a igualdade entre a razão entre a produtividade marginal do capital na produção de peixe, dividindo a de baixo pela de cima, tá? Sobre a produtividade marginal do capital na produção de coco. Né? Isso aqui tem que ser igual. Em cima eu vou ter 1 sobre PF. E embaixo 1 sobre PC, uma vez que o R vai cancelar com R, né? Então 1 sobre PC é PC, né? Então aqui fica PC aqui em cima, tá? Então o que a gente vê aqui? Nos dois casos, né, eu vou ter a igualdade entre as razões das produtividades marginais de cada um dos insumos, né? Na produção de coco, sobre a produtividade do mesmo insumo na produção de peixe, perdão, sobre a produtividade marginal do mesmo insumo na produção de coco. Essa razão tem que ser igual a PC sobre PF, né? E portanto eu vou ter PC sobre PF igual a razão entre a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe sobre a produtividade marginal do trabalho na produção de coco. Isso aqui também tem que ser igual à razão entre a produtividade marginal do capital, só ajustar aqui, do capital na produção de peixe sobre a produtividade marginal
do capital na produção de coco. E esse resultado é fácil de interpretar, né? De fato, a gente já viu que, assumindo que a empresa vai produzir numa alocação tecnicamente eficiente, de fato ela vai fazer isso. Por quê? Né? Porque se eu pegar essas duas últimas expressões aqui, né, e multiplicar elas, né, passando na primeira fração, eu mantenho o denominador produtividade marginal. Ou vou fazer diferente. Eu vou isso, na primeira fração eu vou manter o numerador, a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe, tá? Mas vou passar o denominador para o outro lado multiplicando. Então aqui vai ficar a produtividade marginal do trabalho na produção de coco, né? E vou pegar o numerador da segunda fração do lado direito e passar para a primeira fração dividindo, aqui fica a produtividade marginal do capital na produção de peixe, né? E vou manter o denominador da fração do lado direito, a produtividade marginal do capital na produção de coco, né? E o que eu tenho aqui? Aqui eu vou ter a igualdade entre a taxa marginal de substituição técnica, ou a taxa técnica de substituição na produção de peixe, e a taxa técnica de substituição na produção de coco. Está resolvido essa, então, que é a condição de eficiência, né? Além disso, tá? O que a gente sabe? Se a empresa está produzindo em uma alocação eficiente, essa razão, produtividade marginal do trabalho na produção de peixe sobre produtividade marginal do trabalho na produção de coco, é igual, a gente acabou de ver, né? A razão entre a produtividade marginal do capital na produção de peixe e a produtividade marginal do capital na produção de coco, isso aqui é a nossa taxa marginal de transformação, de fato o módulo dela. A empresa iguala o preço relativo à taxa marginal de transformação. E isso não deve ser novidade para a gente, porque a gente viu a mesma coisa no modelo com um único insumo, mas já com dois produtos, né? A solução é essa que eu vou mostrar agora para vocês. Graficamente, a empresa veria, né, a sua função de produção, em um ponto como qualquer um desses aqui. A função, perdão, eu fiz alguma coisinha, voltei aqui, né? Graficamente, o que aconteceria? A empresa ela se defrontaria com dadas as quantidades empregadas de capital e de trabalho, ela se defrontaria com uma fronteira de possibilidades de produção, ela desenharia as linhas de iso-receita possíveis, de iso-receitas dela, ela que atingir a linha de iso-receita mais elevada, que ainda tem ponto em comum com essa fronteira de possibilidade de produção, e aqui está essa linha de iso-receita, né? E aqui está o equilíbrio dessa empresa nesse ponto em comum. Nesse ponto em comum eu tenho a tangência entre a fronteira de possibilidade de produção, cuja inclinação é a taxa marginal de transformação, e a linha de iso-receita, cuja inclinação é PC sobre PF, que foi exatamente, né, o resultado que a gente obteve aqui, a taxa marginal de transformação igual a PC sobre PF. E aqui no nosso slide, né, estão aparecendo efetivamente os resultados aos quais a gente acabou de chegar, tá? Então, quando a empresa maximiza o lucro, também nesse modelo com dois insumos, ela vai igualar a taxa marginal de transformação à taxa marginal de substituição. Então, tendo a gente checado, né, as condições de lucro máximo dessa empresa, lembrando que a condição de maximização de utilidade do consumidor, né, ou seja, como ele vai formular a demanda dele, vai consistir, em última instância, na igualdade entre a taxa marginal de substituição e o preço relativo, a gente pode caracterizar, né, o equilíbrio dessa economia, né? Então, no equilíbrio, a empresa vai estar em equilíbrio, significa que ela vai estar maximizando seu lucro, o consumidor vai estar em equilíbrio, significa que ele vai estar maximizando sua utilidade, né? Em termos de mercado de fatores de produção, o que eu vou ter? A demanda dos fatores de produção são tais, né, que para cada insumo de produção,
o valor a sua produtividade marginal vai ser igual à razão entre seu preço e o preço do produto produzido, né? Então, por exemplo, essa primeira expressão aqui está dizendo que a produtividade marginal do trabalho na produção de coco é igual ao custo do trabalho medido em unidades de coco, né? Essa segunda expressão está dizendo que a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe é igual ao custo do trabalho medido em unidades de peixe, W sobre PF, né? Essa outra expressão que eu estou agora passeando o indicador aqui agora, né, o pointer agora sobre ela, está dizendo que a produtividade marginal do capital na produção de coco é igual ao custo do capital medido em unidades de coco, né? R sobre PC é quanto custa uma unidade de capital, né, de serviço de capital, em termos de unidades de coco, né? E a última expressão aqui, que eu estou passeando com um pointer agora em cima dela, está dizendo que a produtividade marginal do capital na produção de peixe é igual ao custo do capital medido em unidades de peixe, né? Vocês podem ver que se eu dividir, tá, essa expressão aqui por essa que está aqui à direita, eu vou chegar à condição, né, de que a produtividade marginal do trabalho na produção de peixe sobre a produtividade marginal do trabalho na produção de coco é igual a PC sobre PF, que era aquela condição de tangência da linha de iso-receita ou de isolucro com a fronteira de possibilidade de produção, né? Então isso aqui só está determinando as condições de demanda da empresa. O equilíbrio se dá porque o trabalhador vai ofertar tudo que ele tem de capital, tudo que ele tem de tempo de trabalho, uma vez que tanto capital quanto trabalho no nosso modelo não tem utilidade para esse trabalhador. Então o equilíbrio vai se dar quando os preços, né, forem tais que façam com que a demanda total de capital seja igual ao que há disponível de capital nessa economia e a demanda total de trabalho igual ao que há disponível de trabalho nessa economia. E o consumidor? Bom, o consumidor ele vai pegar a sua linha de restrição orçamentária, depende de quanto ele tem, do valor que ele tem de capital, depende do valor que ele tem de mão de obra, né? E vai somar isso o lucro da empresa e ele vai então ver a restrição orçamentária dele e escolher um ponto na linha de restrição orçamentária para o qual a taxa marginal de substituição seja igual a PC sobre PF, né? E se os preços forem preços de equilíbrio, a quantidade demandada de coco vai ser o que a empresa vai querer produzir de coco e a quantidade demandada de peixe vai ser o que a empresa vai querer produzir de peixe, né? O que é interessante é a gente comparar essa condição aqui, que diz que a taxa marginal de substituição é igual a PC sobre PF, com essas duas condições aqui que dizem que, em módulo, a taxa marginal de transformação também é igual a PC sobre PF. Então, na alocação de equilíbrio, ela tende à condição de eficiência, taxa marginal de substituição igual à taxa marginal de transformação. Bom, com isso eu encerro por hoje. Na próxima aula a gente vai concluir nossa discussão sobre equilíbrio geral. Eu vou fazer uns breves comentários sobre a expansão desse modelo de equilíbrio geral para incorporar mais um consumidor, tá? Como eu falei para vocês, vou evitar muita tecnicidade nesse assunto e a gente faz alguns exemplos também. Então é isso, até a próxima aula.